Paraíba. Meu nome é Mara Alcântara. E o meu nome é Erika Soares. E a gente tá aqui no Foca Lista. A gente vai estar sempre aparecendo por aqui, né? Pra trazer uma lista de 5 filmes ou 5 séries ou 5 alguma coisa. Pra dar uma mexida aí na sua rotina, para dar umas dicas para você assistir algumas coisas legais. E final de semana de Dia das Crianças não podia ser diferente, a gente trouxe uma lista de 5 filmes sobre criança. Mas não é um filme assim... Não é qualquer coisa. Não é qualquer tipo de filme. São aqueles filmes que dão uma agonia na gente. Que dá aquela vontade de chamar o conselho tutelar. O primeiro de todos, você já deve ter assistido na sessão da tarde, é o filme Conta Comigo, que é baseado numa obra do Stephen King. Ele foi lançado lá na década de 80, então, na verdade, eu acho que você já deve ter assistido ele mais de uma vez aí nas tardes das emissoras, na tarde da Globo. Foca aqui na lista do Conta Comigo. São 5 amigos que não se sentem muito bem aceitos na cidade dele, tem vários problemas com a família, com os próprios amigos, e eles saem em busca de um 5º amigo que havia desaparecido há algum tempo atrás e que provavelmente foi morto ou atropelado por um trem. Eles estão procurando o corpo desse amigo para poder se sentirem assim... Heróis na cidade deles. A cidade deles, assim, não tinham muito cuidado com eles, então eles resolvem fazer essa viagem, se expõem a vários perigos para poder encontrar o corpo desse amigo deles. E olha, é cada situação. Vocês já devem ter visto com certeza esse filme. E esse filme com certeza merece uma ação muito assertiva do Conselho Tutelar com essas crianças. O segundo filme que a gente vai trazer é Matilda. É um filme um pouquinho antigo, mas todo mundo vai lembrar pelo nome, né? É sobre a história de Matilda, né? Uma criança que é sempre desprezada pelos pais, é que eles não estão nem aí pra ela faz tudo sozinha na vida, porque eles estão pouco se lixando pra ela, né? Então, ao ponto de, né, esquecerem de fazer a matrícula na escola. Exato. Né? Então ela vai lá, se matricula sozinha. Tem muitos problemas na escola, a diretora é horrível. Sabe aquela diretora que você detesta? Pronto, é pior. Um caso clássico de Conselho Tutelar. Para essa criança e para essa escola urgente. E um detalhe muito importante, ela tem poderes, que é um diferencial. Que é um diferencial, mas não anula ainda a necessidade do Conselho Tutelar, da vida dessa criança. Então ela tenta ajudar os colegas de escola, a professora, que faz aquele papel de família para ela. E tem cenas icônicas ali nesse filme, né? E aí tem a cena, aquela famosa cena do bolo. Do bolo. Né? Que pra mim é de chocolate, pra outros é de outras coisas, mas enfim. Então assiste aí, não perde, já é uma dica pro seu final de semana. Cena clássica de abuso infantil. Próxima dica é O Esqueceram de Mim. Também outro clássico, né? Que tiveram várias continuações. Continuaram esquecendo essa criança. Por que não, né? Por que não esquecer uma criança num feriado prolongado, sozinha em casa? Os pais do Kevin, né, planejam uma enorme viagem com a família toda para Paris. E no meio de todo o tumulto, de organização para sair e viajar, acabam esquecendo o menino sozinho em casa. Nesses períodos que as casas ficam, né, sem ninguém, o pessoal tá pra viajar, o que me aparece? Alguns meliantes. 2 ladrões. Pra querer fazer a festa na casa do menino. Com certeza. Só que não contavam o quê? Com a astúcia do menino. Quase tão poderoso quanto a Matilda, mas, sem claro, poderes, né? Ainda precisa de o quê? Um conselho tutelar aí pra ver essa questão desse abandono infantil. E o outro, né, o quarto filme da nossa lista é Ninguém Segura Esse Bebê. Talvez pelo nome você não tenha muita lembrança, mas com certeza quando você vê a carinha do bebê, você vai lembrar. Aquela história do bebê que atravessa a cidade inteira sozinho e ninguém para o bebê. É tipo, ninguém segura esse bebê, não é nenhum aviso assim, essa criança é muito levada, ninguém segura ele. É tipo, não tem nenhum adulto responsável nesse filme que perceba que tem um bebê atravessando uma cidade. Enfim, a história desse bebê é o seguinte: ele é filho de pais milionários e alguns meliantes querem o quê? Sequestrá-lo. O menino, então fingem ser fotógrafos, né? Vão fazer lá foto de família, não sei o quê. Só que eles também não contavam com a multiplicada astúcia porque se o menino já era muito astuto quando bebê, imagina esse menino no tamanho do Kevin do Esqueceram de Mim. Vai ficar pior.
E o quinto filme já é um filme um pouco mais pesado. A gente trouxe esses 4 primeiros filmes da nossa lista, é uma versão assim muito Sessão da Tarde, são filmes antigos até, mas bem Sessão da Tarde, bem pra você assistir. E o quinto filme já é uma temática um pouco mais pesada, que é o filme de 95, o Kids. Pra quem tem mais ou menos a minha faixa etária, tá aí pelos 25 anos, lembra muito desse filme, que era o filme que tinham vários adolescentes, que eles usavam drogas, que tinha toda uma questão de sexo sem camisinha, de HIV, de estupro, olha, bem pesado. E ao contrário de outros filmes que tratam da temática adolescente transviada, adolescentes assim, selvagens, marginalizados, que geralmente em outros filmes são adultos fazendo o papel de adolescentes, em Kids não, eram adolescentes fazendo o papel de adolescentes. E aí deu realmente a época lá para 95, 96, deu muito rebuliço isso no mundo inteiro. Por quê? Porque várias autoridades locais questionavam a exposição daqueles jovens. Certo que na época de Kids, vários astros foram lançados, tipo Rosário Dawson, até hoje um brilhante atriz, foi mais ou menos lançada na época de Kids. Ela tinha 14 anos. A personagem dela na época era uma personagem que se gabava de várias proezas sexuais. Tem uma cena icônica dela fazendo um exame de HIV numa clínica e tal. Porque aqueles jovens estão ali na cidade de Nova York sem nenhum parente, sem nenhuma supervisão, estão expostos ao uso de drogas, estão bebendo, estão fazendo sexo sem nenhuma proteção. Inclusive tem um cara, um dos adolescentes que está contaminado pelo HIV e ele faz questão de só transar com garotas virgens. Então tem toda uma polêmica envolvendo. E é engraçado que a Rosário, no meio de tudo isso, ela tinha 14 anos e ela disse que nunca tinha beijado, que era virgem, que era uma realidade totalmente diferente da dela. E ela ainda diz mais que ela só veio perder a virgindade depois de Kids, depois dos 20 anos de idade. Eu acho que traumatizou um pouco ela e acho que o pessoal da minha geração ficou um pouco chocado também. Eu acho que serviu um pouco de lição, mas é um caso que a gente pergunta, cadê o conselho tutelar dentro do filme e cadê o conselho tutelar fora do filme também, que era a polêmica da época de como deixaram esses adolescentes trabalhando nessa temática tão pesada que muitos deles nem estavam acostumados. Um caso clássico de conselho tutelar. Você tem alguma ideia de algum outro filme que talvez tivesse entrado nessa lista? Coloca aí, traz essa ideia pra gente e a gente vai, estudando, né, e trazendo outros conteúdos também pra você. Então você foca nessa lista, foca a lista aqui com a gente e me diz aí quantas foquinhas você acha que esse vídeo merece.